Vamos chamar o VAR. Frango e salada versus arroz com feijão. Quem tá certo nessa história toda? E pra isso eu chamo Rodrigo Góes, porque ele gosta de falar assim, porque ele se acha o melhor de todos. Quando fala assim, ao final de cada frase, ele coloca uma palavra em inglês. Do you understand? Então, vamos lá. E eu não aguento mais falar assim. Acho que alguém escolhe ser gordo? Muitas pessoas me enviaram esse vídeo. Realmente, ninguém escolhe ser gordo. Então, a frase toda dessa menina... Você acha que alguém A frase toda dessa menina tá correta. Ninguém escolhe ser gordo. E eu vou falar pra você por quê. Um pouquinho só. escolhe ser gordo? Muitas pessoas me enviaram esse vídeo pensando que eu iria zombar da garota. Mas Imagina, você nunca zomba de ninguém. Imagina. eu preciso falar com vocês E você vai ver que ao final do vídeo ele vai zombar. sobre nutrição e obesidade. A patologia é muito séria e já afeta mais de 20% do Brasil. Realmente, a obesidade ela afeta 20% do Brasil. Mas as comparações com o Rodrigo Góes só vão até aí. Depois daí é só ladeira abaixo. E a gente vai explicar por quê. Afeta em massa pessoas mais humildes. Afeta em massa pessoas de baixo poder aquisitivo. A obesidade, ela sim vai afetar pessoas mais humildes e de poder aquisitivo mais baixo. Por quê? Um desses principais problemáticas que a gente tem nisso é porque alimentos ultraprocessados são muito mais baratos do que os alimentos naturais em geral. Então é muito mais barato eu comprar, como ele vai dar no exemplo a seguir. Afinal de contas, o que é mais barato? Patinho ou biscoito recheado? No exemplo que ele falou, é muito mais barato eu comprar patinho ou biscoito recheado. É óbvio que é biscoito recheado, apesar da comparação aqui ser extremamente esdrúxula. O biscoito recheado é R$2 e é um biscoito. Ele está comparando com o patinho, que é uma carne, que custa R$40, não faz sentido. Mas eu poderia fazer uma comparação melhor, que é, por exemplo, o que é mais barato? Um miojo, que está R$4, ou você fazer um macarrão? O miojo, primeiro que o miojo é muito mais prático, já começa por aí. Então ele te cativa na praticidade, porque o miojo é R$4, o macarrão você tem que comprar um macarrão. Se você comprar um macarrão de média ali, você vai pagar R$4 meio quilo, e você ainda tem que fazer um molho. O miojo ele te pega, pela praticidade, e 2, porque ele é barato, ele é prático. E também você não perde tempo, porque hoje na sociedade, tempo é dinheiro, e se você perde tempo, você está perdendo dinheiro, se você perde dinheiro, você está perdendo tudo de maneira geral. Para economizar tempo, eu também preciso economizar na comida. O exemplo dele é muito simplificado e acaba não valendo de nada. Biscoito recheado é muito mais barato, mas ele também podia dar outro exemplo. O que é mais barato? Biscoito recheado ou um biscoito de qualidade? Pega um biscoito de qualidade, quanto é que é? Pô, é 5, 6, 7 reais. O produto ultraprocessado, de uma maneira geral, ele vai ser muito mais barato do que o produto tradicional, da análogo ao tradicional. Então, isso realmente, a população, o cara que ganha R$1.000 e poucos por mês, ele não consegue se dar o luxo de comprar salmão, ou até mesmo patinho. Ele vai comprar o hambúrguer. E aí a gente tem outro exemplo. Pô, o hambúrguer, cara, a caixa de hambúrguer, você come hambúrguer dá com pau. Aquele steak... sei lá, a unidade dele é R$4, R$3, e você compra uma unidade steak. Então, assim, de uma maneira geral, para o pobre, é muito mais barato. E vocês têm que entender que esse tipo de alimento, ele cativa. Cativa pela praticidade, cativa pela facilidade, cativa pela unidade, porque pode não parecer, mas R$1 ou R$2 faz diferença no bolso do cara. Na pessoa que ganha R$1.000, isso faz diferença. Então ele cativa de uma maneira geral, principalmente pelo sabor também, porque esses troços são cheios de realçador e sabor. A pessoa que às vezes não sabe fazer comida, ela olha essa parada e fala, caraca, que bagulho gostoso, maravilhoso. Porque o hambúrguer do fulano de tal é maravilhoso, porque é cheio de realçador e você não consegue fazer algo igual. Às vezes até consegue, mas de novo, implica no problema da praticidade, porque você tem que mandar moer, bolear, e cara, o hambúrguer já tá pronto. Então é isso, vende por um tudo, facilidade. E essa facilidade tem um preço, e esse preço vai ser no peso do consumidor. Essa problemática do que a gente tem da pessoa de classe social mais baixa e a obesidade está muito ligada ao poder aquisitivo que ela consegue ter do próprio alimento. Chiado. O que é mais barato? Frango e salada ou arroz, feijão e farinha? Bom, aí a gente entra num problema que realmente... Olha só, vou até parar aqui na foto aqui do farinha. Cadê? Arroz, feijão e farinha. Arroz, feijão e farinha. Você tá colocando a culpa, cara, da obesidade em quem come arroz, feijão e farinha.
E em contrapartida, você tá falando, quem consegue comprar frango e salada, mantém-se magro. A diferença de comprar arroz, feijão e farinha. Já começa pelo fato que você tá criticando o arroz e o feijão, meu irmão. Então não tem por onde passar. Arroz e feijão, quem critica arroz e feijão tá errado. O nutricionista, o médico ou o escambau que for que criticar o meu arroz e feijão, ele merece ir embora do país, porque tá errado. Ah, porque eu quero. Mas qual o grande problema inicial aqui? Olha só, ele pega e separa frango e salada, que é o quê? Proteína e salada e fibra, versus arroz, feijão e farinha, que é na sua base o quê? Carboidrato. Basicamente falando o quê? Comam proteína, façam uma dieta de proteína e fibra que vocês vão emagrecer, versus uma dieta de carboidrato que você vai engordar. Olha como isso é complicado. Isso indica o quê? Que você tem carbofobia, compadre. É isso aí. Então não passe essa carbofobia para os outros. Porque isso, ó. Então você tem um cara, um nutricionista, que tá falando o quê? Coma frango e salada que você vai emagrecer. E se você comer arroz, feijão e farinha, você vai engordar. E eu até sei o que você pode falar nessa hora. Você que é nutricionista, especialista, ou então entende um pouco mais do assunto. Porque feijão tem carboidrato, feijão tem proteína e fibra. Então não é carboidrato versus proteína e fibra. Mas sabe por quê? Ele ali tá fazendo uma referência à proteína animal versus uma proteína vegetal. E ele já falou em vários vídeos dele, prefere a dieta à base de proteína animal. Literalmente aqui você está enaltecendo a proteína animal versus a proteína vegetal. Por isso que eu estou falando que aqui é uma questão de carboidrato versus proteína. E não aqui porque o feijão tem proteína, dane-se. Aqui exclui-se tudo. Porque você está falando aqui, se você comer feijão e arroz em abundância, você vai engordar. E não só isso, fatores genéticos e psicológicos contribuem para o aumento dessa epidemia. Então, assim, realmente ele está certo, mas não é só isso. Então, a obesidade é um problema multifacetário, que ela vai abranger diversas problemáticas dentro de uma coisa só. Então, não dá para falar, por exemplo, que a pessoa comer frango e salada, ela vai emagrecer, porque está errado. Qual é a ideia? O psicológico vai afetar muito a forma como você vai comer, se alimentar. Mas não é só isso. Essa epidemia. Existem pessoas que foram abusadas durante a infância e encontraram na comida aconchego. E não só isso, fatores genéticos e psicológicos contribuem. Assim, o fator genético, isso é óbvio, ele contribui muito para a obesidade. Hoje já se viu que tem pessoas que possuem uma carga genética que vão ter obesidade. E isso é uma discussão extremamente atual. Eu não vou entrar aqui não, porque isso dá 10 vídeos. E aí você fala da questão psicológica. Olha como é doido e deturbado. Para o aumento dessa epidemia. Existem pessoas que foram abusadas durante a infância e... Existem pessoas que foram abusadas na infância e encontram na comida o aconchego. Olha só, você não pode falar que somente a pessoa que foi abusada na infância encontra aconchego na comida. Sim, pessoas que foram abusadas na infância vão ter alguma reação adversa psicológica que pode futuramente reverberar na comida. Agora, essa afirmação direta que a pessoa que foi abusada na infância encontra aconchego na comida é foda, porque não tá certo. A comida, ela tem que ser reconfortante, sim. Ela precisa ser reconfortante. Porque é o que ela faz, cara. A comida é conforto, prazer. Porra, não tira o prazer da comida, não. Tá falando pra pessoa que sente prazer pela comida que tá errado. A comida é para dar prazer. Até um mingau de aveia, ele precisa dar prazer. Porque é isso que a comida faz. Quando você come até um mingau de aveia, é para ele, ó, te abraçar, é para te deixar quentinho, reconfortado. Então ele precisa passar sim esse prazer. A comida, ela passa um estado de alegria. O que a gente não pode é buscar o conforto na comida. Sempre. Ou seja, eu comer para buscar conforto. Então, não tenham medo de comer bombom. Reflitam se você está abrindo uma caixa de bombom só porque quer buscar um conforto. Isso é que tá errado. E isso não é só para pessoas obesas não, tá? Isso também vale para qualquer um, até magro. Mas claro, existem pessoas que são obesas porque comem como leitões, porque comem como se não houvesse amanhã, e eu era um... Olha o problema desse vídeo.
Ele começa falando, a obesidade, ela está em pessoas estruturadas de baixo social. E aí depois ele fala de fatores genéticos, que a comida, as pessoas buscam prazer na comida. E aí depois ele mete de que comem como se não houvesse amanhã e as pessoas são leitões e como se não houvesse Comem amanhã. como se não- Ou seja, tudo que ele falou antes, dane-se. Porque no fundo, qual é o verídico da história? existem pessoas que são obesas porque comem como leitões, porque comem como se não houvesse amanhã. Tá vendo? Comem como se fossem leitões. E depois ele fala, tá pra ser completamente preconceituoso, lipofóbico e gordofóbico e ainda carbofóbico. Você tem medo de carboidrato. Mas eu preciso falar com você. Tu não tá falando de nutrição, meu irmão. Tu não tá, desculpa. E eu era um deles, look at me! Se ligam. Aí você compara com a foto desse cara aqui. Tudo bem. Visualmente falando, você pode ver, obviamente, tem menos quantidade de gordura que esse cara aqui. Mas daí, você se comparar a um leitão, porque você fala que pessoas comem feito leitão. Quem são? Essa daqui. Com esse vídeo, E você se compara como leitão. Ou seja, você, esse cara aqui, está se comparando a essa menina aqui. Na boa, que você tinha que ir a um psicólogo. o mundo era um conto de fadas, era só sunshine and rainbows. Mas Que você achava o seu mundo um conto de fadas. E por conta disso você era gordo. Meu. Mas o melhor de tudo, você fala que decidiu mudar e emagreceu. logo eu decidi mudar. And look at me! O discurso aí do coach, que é o quê? É só você decidir mudar que você consegue. Aí a pessoa e olha esse vídeo e fala assim, eu não consigo mudar, eu sou o quê? Eu sou um degenerado. É muito simples eu chegar e falar assim, eu vomitar na cara da pessoa que ela busca conforto na comida, ela é pobre e não consegue comprar comida saudável, e aí chega e fala assim, mas eu decidi mudar. Tu destruiu tudo que você falou. Você acha mesmo que a pessoa se mantém muito acima do seu peso por não decidir mudar? Porque se você fala que você decidiu mudar e você emagreceu, logo, se você está acima do peso e você não mudou o seu peso, é porque você não decidiu mudar. Ah, já sei, né? É porque essa daqui come muito arroz e feijão. É isso, né? Foi o arroz e feijão que engordou a criança. Se olha só, a conclusão dele é a seguinte. Se você não tem problema de abuso sexual, não busca conforto na comida, você come arroz e feijão. Tá vendo como conclusão é limitada? Ele não veio para falar de nutrição, somente para falar, propagar desinformação. A obesidade, ela é um problema multifacetário, que não vai ter a sua conclusão tão simples assim como o do vídeo. Hoje a gente tem lugares chamados ambientes obesogênicos, fazem com que a pessoa engorde, porque tudo ali que está envolvido, tudo ali, o meio inteiro, faz com que você mantenha o seu peso. É o seu trabalho que você não consegue almoçar de forma direita, é o próprio seu salário que você não tem como comer, como comprar comida adequada, o seu tempo que você não consegue fazer uma comida para você, insatisfação como a sua vida é, e fora que também tudo que as pessoas comem em volta são lindas e maravilhosas, são magras, isso te deixa para baixo, tudo faz você ficar num estado, você vai entrar num processo depressivo que poderá provavelmente buscar o conforto na comida. Não é tão simples assim você pegar e falar que é só decidir mudar, ou então comer arroz ou então comer frango com salada, que não é tão simples. Até a própria construção social do indivíduo, como por exemplo, você pode pegar uma pessoa que tem uma patologia específica, que ela necessita de vários alimentos específicos, alimentos que às vezes são caros, e se a pessoa não consegue comprar, faz o quê? Não faz. Se a pessoa não tem dinheiro para comprar, não faz. E como é que fica? Por isso, aqui vai um recado. Se você, paciente ou leigo, e olha um maluco desse, ou o seu nutricionista, ou médico, ou o que for, fala de alimentação, ele fala isso, foge, corre, sai correndo agora, porque tá falando asneira. Agora, se você é um nutricionista, tá ligado? Se você é um nutricionista e tem medo de gordura, carboidrato, meu filho, isso é fobia. E fobia se trata com o psicólogo, isso mesmo. Então, ó, vai ao psicólogo, porque tem tratamento, tá entendendo? Aí você vai aqui, ó, vai destrinchar todas as caraminholas que você tem nessa cachola,
para você entender por que você tem medo de carboidrato e fobia. Mas não passe essa asneira adiante. Tá me ouvindo? Agora, se você é um nutricionista e acredita nesse bagulho que ele tá falando é verdade, então você vai me desculpar. Por você tá errado. E você parou em 1980. Então, ó, volta a estudar, vai. Volta a estudar, ainda tem tempo. Faz igual ele não, ainda tem tempo. Volta a estudar, tá? E não faça nutrição de 1980. Então é isso aí. Valeu. Como é que ele fala? Rodrigo Góes. Out! Tia, Rodrigo Góes. Out!